Viva o Brasil! Viva as escolas sucateadas, os hospitais abandonados, as ruas esburacadas. Viva a falta de infraestrutura. Viva a criminalidade que cresce a olhos nus. Viva a falta de oportunidades. Viva a Copa do Mundo! Pois é, estamos vivendo o período de pão e circo. Roma voltou. Hoje, Refutações irá debater temas relevantes à política não apenas do Distrito Federal, mas de todo o Brasil. Vamos receber Toninho do PSOL. Venha conosco, sinta-se convidado. Refutações. Hoje temos a honra de receber Toninho do PSOL. Antônio Carlos de Andrade é psicólogo, concursado pelo Ministério da Saúde. Também ocupa o cargo no gabinete do senador Randolfo Rodrigues como assessor técnico e político. Professor, cientista, Toninho ainda participou do governo democrático e popular de 95 a 98 no Distrito Federal, sendo secretário de administração e sendo também administrador de Brasília. É uma honra receber aqui hoje no estúdio da TV Supernova, Toninho. Toninho, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui, trocar ideias, divulgar um pouco sobre a realidade política que nós estamos vivendo na capital da República. Muito obrigado a você, a todos os produtores aqui da TV Supernova, porque é um espaço democrático onde nós vamos poder certamente debater e discutir assuntos da maior importância para a nossa comunidade, para todo o Distrito Federal e para o nosso entorno que também assiste a esse programa. Obrigado, Toninho. Toninho, agora 31 de março desse ano nós vamos completar 50 anos daquele famigerado período que foi o início da ditadura militar. Aquele golpe que houve aqui no Brasil, e alguns agem com saudosismo de um período que marcou uma triste história daqui do Brasil. Você foi um ativista daquele momento pela redemocratização, foi uma das pessoas que viveu na clandestinidade, que lutou junto com vários outros companheiros, no sentido contrário daquele período tão triste que estávamos vivendo. Como é que foi esse momento histórico para aqueles que viveram, você que estava ali próximo? Você podia contar um pouquinho para nós? Claro, Wesley. Eu repito uma frase sua. Foi um período triste da história do nosso país. Espero que nunca mais, no Brasil, na América Latina e em todo o mundo, prospere ditaduras e muito menos ditaduras militares. Foi um período de cerceamento das liberdades públicas, período em que a imprensa foi efetivamente amordaçada, período em que milhares de pessoas foram perseguidas, encarceradas, e muitos que ousaram fazer oposição ao governo militar ou foram mortos em confrontos ou foram mortos sob tortura nos porões da ditadura militar. Espero, Wesley, que nunca mais no nosso país nós vivamos um período como esse a que você se referiu. O terror era espalhado entre aqueles que ousavam lutar por democracia, por mais liberdade ao nosso povo. Além da tortura, o medo, Wesley. O medo se espalhava também, fosse no ambiente universitário, fossem nas fábricas, nos sindicatos, enfim, foi um amordaçamento geral, podemos chamar assim, das liberdades do nosso povo. É um período realmente triste, Toninho? E que alguns ainda insistem em glorificar um período que a gente não compreende do porquê de tanto saudosismo. Você já naquele período tinha uma atuação política firme, Uma atuação política já à esquerda, uma atuação política já proletária, marxista.
Você pode explicar pra gente um pouquinho como era naquele momento, quantos anos você tinha mais ou menos e como foi sua atuação no sentido de lutar pela redemocratização? Claro, Wesley. Na verdade, o meu primeiro contato com militantes da esquerda socialista ocorreu no ano de 1974, quando eu ingressei na universidade. Nesse período, morava no Rio de Janeiro e fui estudante da Universidade do Estado da Guanabara, então não era ainda o UERJ, era o UEG, e lá eu travei os primeiros contatos com os militantes políticos que atuavam na clandestinidade, combatendo a ditadura militar. Foi um momento, Wesley, eu diria assim, de profunda formação, tanto para a cidadania quanto para a luta política. Naquela época vivíamos o bipartidarismo, mas mesmo assim optávamos por fazer a militância no então MDB, Movimento Democrático Brasileiro, que era um partido que se opunha ao partido oficial da ditadura, que era a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, partido fascista, integrado por pessoas de direita, pessoas que efetivamente apoiaram o golpe militar, apoiava a ditadura militar e, obviamente, isso implicou numa resistência muito grande. Infelizmente, a resistência popular ainda não se manifestava nesse momento e foram grupos de vanguarda, organizações políticas da esquerda socialista, quem organizava a resistência à ditadura militar, aos militares, ao partido que dava sustentação à ditadura, e foi assim que eu travei os primeiros contatos com militantes que sempre defenderam a bandeira do socialismo, a bandeira da redemocratização do nosso país. Portanto, é uma história, obviamente, triste, ninguém tem orgulho de ter participado de um momento tão triste da história do nosso país, mas teve um outro lado, que foi o amadurecimento de milhares e milhares de jovens que também levantaram a bandeira do socialismo, de combate à ditadura militar e de defesa das liberdades democráticas no nosso país. Então a minha militância se inicia em 1974, inclusive na universidade, lutando pela constituição dos centros acadêmicos livres, dos diretórios centrais de estudantes que também não tivessem vinculação com reitorias ou governos estaduais ou governos militares, enfim, foi um momento de grande efervescência na esquerda brasileira, de resistência, de ampliação da luta popular pela democracia. Foi nesse período que surgiram as primeiras oposições sindicais, que atuavam contra o sindicalismo pelego, né? Foi o momento em que os primeiros centros acadêmicos e diretórios centrais estudantis livres se constituíram nas universidades brasileiras. Foi um momento, Wesley, que sua categoria, os professores, criaram também entidades livres em todo o país. É importante registrar que o Centro Estadual dos Professores do Rio de Janeiro, a essa época, 75, 76, já fazia manifestações de ruas. A UTE, União dos Trabalhadores do Ensino de Minas Gerais, também tinha uma grande atuação. A APENOP, Associação dos Professores do Estado de Pernambuco, também tinha uma atuação muito importante e tinham lideranças que depois vieram ou a ser deputados ou ocuparam postos importantes na direção dos partidos políticos que vieram a se organizar. Então, Wesley, foi um momento ao mesmo tempo triste da história do Brasil pela falta de liberdade, mas um momento também em que nós conseguimos fazer avançar a luta pela democratização do nosso país. Com muito sangue, com muito suor, com muita luta, mas foi assim a resistência à ditadura militar
e a conquista da redemocratização do nosso país. Muito bom. Então, esse é Toninho do PSOL. Já voltaremos, vamos conversar mais um pouquinho com ele, tratar de outros assuntos. Vamos falar também como anda a política aqui no Distrito Federal e também no entorno de Brasília. E até logo. Refutações. Estamos de volta, recebendo hoje aqui, nos estúdios da TV Supernova, Toninho do PSOL. Toninho, em 2009, o Distrito Federal viveu talvez a sua maior crise política da história, que deu repercussão não apenas ao Distrito Federal, à nossa população, mas também nacional. Tivemos um governador até algemado, que foi o então governador José Roberto Arruda, com o mensalão do Democratas aqui local. Eu pergunto para você, Toninho, essa crise política ao qual nós passamos aqui em 2009 ainda respinga na política local do Distrito Federal? Eu não tenho dúvidas. Os atores, os principais participantes daquele esquema estão ativos e atuantes na política local. Se não estão no parlamento ou na chefia do Poder Executivo, eles estão articulando para voltar à cena política. Há 2 dias atrás, aqui no Distrito Federal, foi lançada uma chapa para concorrer às eleições de 2014, com Arruda, candidato a governador, a senhora Leiliane Roriz como vice, e para o Senado, o senador Gin Argelo. Eu já batizei essa chapa, é a chapa suja para o debate político aqui do Distrito Federal. É inadmissível que um cidadão, depois de ter sido flagrado escondendo maços de nota em suas meias, que efetivamente foi afastado por corrupção, ainda tente ser um candidato ao governo do Distrito Federal. Eu espero que nunca mais se repita na nossa história esse tipo de situação política aqui na capital da República. Espero que a nossa juventude, que deu demonstrações no ano que passou de muita vitalidade, de muito radicalismo, exigindo ética na política, que não permita que políticos com essa trajetória, com esse passado e com as provas contundentes de corrupção que foram reunidas contra ele, possam se candidatar. Quero adiantar aqui para todos os que estão nos assistindo nesse momento, que se o então ex-governador Arruda mantiver a sua candidatura, nós do PSOL seremos os primeiros a ingressar com uma ação pedindo a impugnação e o cancelamento do registro de uma candidatura como essa, que eu considero um deboche para o povo de Brasília, uma espécie assim de, sinceramente, de agressão à consciência da nossa população e daqueles que lutam por democracia, que querem política com ética e com honestidade. Portanto, espero, Wesley, sinceramente, que o ex-governador Arruda retire sua candidatura. Não espere o PSOL entrar com uma ação de impedimento do registro de sua candidatura, porque Brasília não merece político com essa história e com esse tipo de prática. E isso é em primeira mão. Nas últimas eleições também, o então candidato Joaquim Roriz também teve cassado, né, o seu... Na verdade, ele se retirou do pleito. Sim. Porque o PSOL entrou com uma ação. Isso é importante, pedindo o cancelamento da sua candidatura. Foi quando ele renuncia, né, prestes a julgar a ação, e coloca a senhora Wesley, a sua esposa, como candidata do partido e da coligação que ele representava. Tomara que fatos como esse nunca mais se repita na história política do Distrito Federal. Nosso povo não merece isso. Toninho, vamos falar um pouquinho então
da sua atuação no PSOL, né? Como surge o PSOL? Eu vejo, e alguns também comentam, que talvez o grande problema que a esquerda brasileira hoje vive, e não só no Distrito Federal, é essa falta de fisiologismo que existe hoje no que é esquerda e no que é direita. Muito graças ao que vem sendo o PT. Você é um dos que foram dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e também é um dos fundadores do PSOL. Hoje nós temos um PT a nível nacional que é amigo de Renan Calheiros, de Jader Barbalho, de Fernando Collor, de José Sarney, que outrora éramos inimigos políticos, éramos antagônicos no cenário político. Aqui no Distrito Federal era visível a disputa que se tinha, o PT de um lado e a direita toda liderada por Rorizismo, pelo PMDB, e hoje nós temos um cenário ao qual só o Roriz não está no governo do Agnello. Tirando ele, todo mundo que de repente era considerado como inimigos daquilo que acreditava a esquerda brasileira está tudo no governo hoje. Como é que surge então esse PSOL? Como que é a construção do PSOL? Como que acontece ou como se inicia a chamada falência das bandeiras ideológicas do PT? Você acha que o PT é culpado do que acontece hoje no cenário político? Eu não tenho dúvida que o PT tem uma culpa muito forte no que ocorre hoje no cenário político do país e também do Distrito Federal. O PT tornou-se um partido da ordem, um partido igualzinho aos demais partidos que atuam aí na institucionalidade. É importante registrar aqui para todos que, com o episódio do Mensalão, nós podemos dizer que o PT, Wesley, não só se igualou a todas as agremiações partidárias que têm essa prática, como foi mais além, porque o PT, pela responsabilidade que tinha à frente do governo federal, tinha então o presidente Lula com amplo apoio popular, se meteu num dos episódios, como você disse, mais tristes da história recente do nosso país, porque o roubo, a corrupção, tráfico de influência, compra de voto, isso é coisa de quadrilhas, isso é coisa de marginais. Então é muito triste, eu falo isso sentindo, obviamente, porque dedicamos 25 anos de nossa vida à construção do PT como um partido socialista, como um partido que lutava, tinha a bandeira da ética como uma de suas principais bandeiras, e o PT não só se igualou, mas liderou um esquema. O Mensalão não é fantasia, não. Os que estão presos hoje efetivamente tiveram culpa na condução desse escândalo, lideraram isso, perderam tudo aquilo que haviam acumulado, porque é triste falar isso, mas a sinceridade e a honestidade é importantíssimo. Zé Dirceu e Genuíno, por exemplo, foram heróis da resistência à ditadura militar, por pouco não perderam suas vidas ao fazer a luta de resistência. Eu diria que foram heróis do povo brasileiro até um determinado momento, quando foram cooptados por essa máquina política, por essa máquina da corrupção, e ocasionou o que nós estamos assistindo hoje. Então é triste, eu falo isso de uma forma constrangida, nunca participamos. Quando veio à tona o episódio do Mensalão, todos os grupos que estavam no PT e que não concordaram com esse esquema que foi estabelecido, nós saímos, fomos fundar o Partido Socialismo e Liberdade, que resgatou as doutrinas, a teoria que nós sempre defendemos no PT, que era o socialismo, a liberdade, a honestidade, a ética na política, e tudo isso nós tentamos e temos conseguido êxito na fundação do PSOL e na presença do PSOL no cenário político nacional. Somos ainda um pequeno partido, mas um partido de esquerda, socialista, ético. A nossa bancada na Câmara Federal, constituída de 3 deputados federais,
e a bancada no Senado constituída de um senador, que é o senador Randolfo Rodrigues. Melhor senador da República hoje. Muito bem avaliado Muito por bem avaliado. institutos autônomos, independentes. Sim. É uma coisa que nos enche de orgulho, além de ser o candidato à presidência da República, o pré-candidato pelo PSOL. Então, com apenas 4 parlamentares no Congresso Nacional, o PSOL parece ter uma bancada de 40, porque a gente se desdobra, faz uma militância cotidiana no parlamento, nas ruas, em organizações populares e sindicais, para não deixar morrer aquilo que sempre defendemos enquanto o PT era um partido ético, honesto e sério. Depois que o PT foi contaminado e foi sinceramente cooptado por esse sistema político podre do nosso país, aí nós achamos que era o momento de sair e fundamos o PSOL. E é sob essa bandeira, sob esses princípios, que nós procuramos atuar politicamente, inclusive no Distrito Federal, fazendo uma oposição forte ao governo Agnello, porque Agnello e os 16 partidos que estão no seu governo também, até agora, lá se vão 3 anos de governo, não disseram ao que se propõe para o nosso povo. É um governo igualzinho aos outros, constrói um estádio de 1 bilhão e 700 milhões de reais, faz obras ultrapassadas, como é esse corredor viário do Gama até o final da Asa Sul. Esse sistema de transporte já foi abandonado em diversas partes do mundo, por metrô, por veículos movidos a gás e por sistemas mais baratos e limpos. E, no nosso caso, infelizmente, ainda vamos ter que conviver com um sistema de transporte ultrapassado e que não vai resolver o problema de transporte público da nossa população. Espero sinceramente, Wesley, que nosso povo também abra a cabeça, né? Abra efetivamente a sua consciência no sentido de buscar uma mudança para o nosso Distrito Federal. Toninho, você tocou num assunto aí que é importante para nós aqui. Em 2007, quando a FIFA ratificou, de fato, o Brasil sede da Copa do Mundo do ano de 2014, o povo brasileiro apaixonado como nós que somos apaixonados pelo futebol, que vivemos a magia do futebol, imaginávamos que com a vinda da Copa do Mundo viria também infraestrutura, viria modernidade, viria acessibilidade, viriam oportunidades. Já às portas de um evento dessa magnitude, nós estamos aí num país na inércia, para não dar outros termos, outros adjetivos. E o Distrito Federal não foge à regra. Você não percebe que existiu ou existe de fato nenhuma obra que potencialize a nossa cidade, que gere emprego e renda, uma obra que possa de fato mostrar que junto com a famigerada Copa do Mundo virá também uma nova cara de nação e de cidade. Eu te pergunto, a Copa do Mundo é um tiro do pé do PT? Não deveria ser, porque primeiro o esporte é fundamental na vida de qualquer povo. Com certeza. Ainda mais o um país como o futebol nosso. no nosso país também. E, no entanto, a forma como a Copa do Mundo foi organizada para o nosso país, na minha opinião, foi uma agressão à nossa soberania. Quem tem mandado, quem tem determinado investimentos, obras, sistemas de transporte e uma hotelaria, construções, etc., quem tem determinado isso é a FIFA, uma organização internacional da cúpula da elite do futebol mundial e que fez uma intervenção aqui com o beneplácito, com o apoio das autoridades esportivas brasileiras. Para mim, uma vergonha para a soberania do nosso país. Sinceramente falando, eu espero que, primeiro, que o nosso país, nossa seleção, seja campeã desse campeonato mundial de futebol, tenha uma excelente performance, temos
time para isso, temos qualidade e tudo mais. Agora, isso não impede de denunciarmos o que foi esse absurdo contra a soberania do nosso país, gastos. Vamos falar aqui de uma coisa da nossa capital. Esse estádio ter custado 1 bilhão e 700 milhões de reais, sinceramente, tem roubo. Haverá o dia em que o Tribunal de Contas da União e entidades livres, autônomas, que estejam acompanhando efetivamente os gastos com a Copa do Mundo, vão avaliar que isso é um absurdo. Aliás, aqui mesmo no Brasil, o Itaquera, lá o estádio do Corinthians, não vai chegar a 1 milhão de reais, a 1 bilhão o seu custo, que já é muito. Então, por que o Mané Garrincha, que já tinha toda uma infraestrutura em volta dele, tinha basicamente uma organização para reconstrução, então ali foi só plantar os pilotis de concreto, colocar uma cobertura? Como é que isso pode ter custado tão caro assim? Então, na minha opinião, Wesley, essa Copa do Mundo, eu diria, é uma mancha na história do esporte nacional, né? Isso traz para nós um sentimento de frustração, um sentimento de revolta, quando nossa juventude vai para as ruas e denuncia e está fazendo mobilizações em todo o país contra a Copa do Mundo. Eu entendo, apesar de eu achar que tenha que existir, eu tenho essa opinião, não sou contrário aos jogos, claro. Pelo contrário, queremos receber bem os torcedores que vêm do mundo inteiro, com muita amabilidade, com muita fraternidade. Agora, isso não impede de denunciarmos tudo de ruim que isso tem trazido para o nosso país. Tem coisas, Wesley, aqui no Distrito Federal, só para terminar, que é um absurdo. Uma diária no Hotel Carton, por exemplo, até 6 meses atrás, uma diária para um casal custava em torno de 180 a 220 reais. Hoje, essa diária já está a 1.500 reais. Então, isso é um assinte, isso é uma provocação à economia popular, aos interesses do nosso povo. Então, é uma Copa do Mundo para a elite, não é para o povo. Então, esses aspectos, Wesley, foi muito bom você ter tocado nesse programa. Tomara que a gente tenha oportunidade depois, com outros convidados, de aprofundar mais esse assunto, que eu acho que nós não podemos ser confundidos com aqueles que não querem a Copa do Mundo, porque nós queremos que ela ocorra. Agora, a gente tem que denunciar tudo que está sendo feito de forma atabalhoada, para mim, inclusive, ferindo a soberania do nosso país. Não é só uma questão lá do esporte, né? Quando aquele Jerome Volker vem aí e determina o que tem que ser feito, lembra a época do colonialismo, que as nações imperiais vinham aqui dar ordens para nós, e os ingleses são esses da elite, são igualzinhos seus antepassados. Por eles dominavam o Brasil, ainda nos consideram uma nação de 4ª ou 5ª categoria. Então, Wesley, é um assunto muito bom, não é o objeto principal do nosso bate-papo aqui, mas a nossa opinião é essa que a gente acaba de falar aqui para você. Esse é Toninho do PSOL. Já já voltamos com Refutações. Refutações está de volta, hoje recebendo Toninho do PSOL. Toninho, no bloco anterior nós tratamos do assunto da Copa do Mundo. No ano passado, eclodiu no país inteiro várias manifestações a partir da questão das tarifas de ônibus. Essas manifestações tomaram corpo próximo à realização da Copa das Confederações, que parece-me que o gigante adormecido realmente se reergueu, né? O povo percebeu que estamos num país ao qual você muito bem colocou no bloco anterior, aonde não se há infraestrutura, mas se há um gasto exorbitante com obras faraônicas por conta da Copa do Mundo.
Em Manaus, por exemplo, você tem um elefante branco onde a população ainda sofre com malária. Aqui no Distrito Federal, esse gasto exorbitante que você muito bem citou com a construção do estádio Mané Garrincha, enquanto que o Hospital do Gama está abandonado, jogado às traças, escolas sucateadas, a falta de infraestrutura, a região do entorno de Brasília sofrendo cada dia mais com o crescimento desordenado, com a falta de planejamento urbanístico, enfim. E essas manifestações, elas tomaram força. E parece que uma parte da mídia brasileira, ela tem tentado criminalizar os movimentos sociais. Qual é a visão que o senhor tem dessa análise toda e qual também é a visão do PSOL sobre os movimentos sociais hoje no Brasil? Olha, Wesley, telespectadores, a mentira tem perna curta. Esse ditado popular é muito correto. A Rede Globo de televisão e inúmeras das empresas de comunicação desse país foram desmascaradas em vários momentos dessa história que conversamos aqui hoje. Nunca podemos esquecer que a Globo sempre apoiou os governos militares, né? As principais emissoras de rádio e televisão também eram apoiadoras do governo militar. Com a redemocratização, tiveram que se adaptar de alguma maneira a essa situação de uma maior transparência nas matérias e tudo mais. Mas é cíclico essa situação. Nesse momento, tentam criminalizar os movimentos sociais. Eu acho que nós devemos repudiar isso. Todos os meios de comunicação honestos, que pautam pela ética, devem fazer esse contraponto com a mídia oficial, seja governamental, seja a Rede Globo de televisão. Foi um absurdo o que tentaram fazer no Rio de Janeiro, envolvendo o deputado Marcelo Freixo, um ícone, não é porque é do PSOL, mas ele é um parlamentar que foi um ícone no combate ao Esquadrão da Morte, às milícias no Rio de Janeiro, uma pessoa que é uma referência internacional como parlamentar no combate à violência urbana, e eis que, recentemente, a Rede Globo tentou incriminar o Marcelo Freixo como se ele fosse o autor, ou intelectual, ou material, das manifestações que ocorreram no Rio de Janeiro e até em outras partes do país. Então, o que eu quero dizer aqui no seu programa, Wesley, é que o povo brasileiro tem realmente que manifestar-se, tem que lutar por seus direitos. É um absurdo que nós estamos vendo realmente com essa Copa do Mundo, né? Saúde precária, educação de péssima qualidade, transporte público, que é uma humilhação para o povo de Brasília e de todo o país, né? Sem falar na falta que faz a reforma agrária nesse país, para democratizar o uso da terra, para que as pessoas possam efetivamente ter acesso à terra, produzir alimentos, ter um bom preço na produção do alimento. Então não se fala mais em reforma agrária. Então, assim, eu acho, Wesley, que a Copa do Mundo não pode ser o ópio do nosso povo. Não deve entorpecer os corações e mentes da nossa população, porque as manifestações de junho do ano passado mostraram um vigor muito grande. O nosso povo não mais vai se iludir com a propaganda oficial. Espero que a Rede Globo perceba esse movimento, esse sentimento que vem das ruas, para poder informar corretamente ao nosso povo e fazer o que vocês estão fazendo aqui agora, nesse belo programa, fazendo um debate de qualidade, um debate em que a gente pode levar opiniões diferenciadas à opinião pública. Então, Wesley, é o que eu queria falar a respeito desse tema e espero dar uma contribuição através do que virá em 2014. O PSOL já
adotou em seu congresso aqui no Distrito Federal a posição de lançar-me como pré-candidato a governador do Distrito Federal, e esses temas eu gostaria muito de ver debatido em todos os meios de comunicação da nossa capital. Portanto, vocês estão de parabéns de fazer um programa com essa qualidade e com esse conteúdo informativo ao nosso povo. Então esse foi Toninho do PSOL. Toninho foi candidato já em 2010 ao Buriti, obtendo mais de 200 mil votos, atingindo o terceiro lugar naquelas eleições, e como já foi anunciado aqui, foi escolhido pelo Congresso do Partido Socialista de Liberdade no ano passado como pré-candidato ao governo do Distrito Federal. Então fica também aberto aos demais pré-candidatos que queiram utilizar aqui o nosso espaço de forma democrática para também debater os temas que foram muito bem levantados aqui hoje por Toninho do PSOL. Quero agradecer a sua presença, Toninho, e que você também possa fazer suas considerações. Pois não, Wesley. Eu diria assim que nós estamos vivendo um momento importante aqui na história recente da nossa capital. Repito que programas como esse valorizam o debate, valoriza a informação autêntica, livre, para que a nossa população possa ter, Wesley, eu diria assim, um acesso irrestrito à informação. Essa é uma questão democrática fundamental para todos nós. Por isso, Wesley, eu agradeço a oportunidade de estar aqui no seu programa, agradeço a toda a direção dessa emissora que está levando, através da internet e outros meios de comunicação, uma informação importante para a população do Distrito Federal. Muito obrigado a vocês e espero poder ter contribuído com o objetivo desse programa. Pois bem, Wesley, para os nossos telespectadores, todos que estão nos assistindo, afinal, o que é refutações? Uma boa pergunta. Bom, para mim, refutar, questionar, argumentar, contrapor, é também se colocar, como fez Toninho do PSOL, firme em seus posicionamentos, haja o que houver, doa quem doer, dar uma cara diferenciada, mostrar uma alternativa diferente daquilo tudo que foi colocado até então, e mostrar à população e a todos que estão nos assistindo, acreditar e defender a verdade ainda vale a pena e sempre valerá. Um beijo carinhoso a você que nos assiste, muito obrigado, obrigado Toninho, refutações, até mais.